Você acha que sabe o que foi a Revolução Francesa? Um povo sofreu, um rei cruel, a Bastilha sendo tomada e, no final, liberdade para todos. Parece um roteiro de filme, né? Mas e se eu te disser que a história real é bem mais complicada do que isso? O rei não era tão poderoso assim. Maria Antonieta pode nunca ter dito aquela famosa frase. E a revolução não foi só o povo contra o rei. Tinha muitos interesses por trás. Então, se você quer entender o que realmente aconteceu na Revolução Francesa e como ela mudou o mundo, fique até o final, porque tem muita coisa que ninguém te contou. Geralmente, nos ensinam que a França era um país governado por um rei absolutista. Ou seja, um rei que tinha o poder absoluto sobre o povo e o Estado, o Luís XVI, que vivia no luxo enquanto o povo passava fome. A gota d'água teria sido a crise de alimentos, que levou o povo a se revoltar e a invadir a Bastilha, uma prisão que era símbolo da opressão do rei. A partir daí, a história seguiu com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a execução do rei, o período do terror e, finalmente, a ascensão de Napoleão Bonaparte. Uma história emocionante, cheia de reviravoltas e personagens marcantes. Mas a realidade é um pouco diferente. Acontece que essa versão, embora tenha muitos elementos verdadeiros, também tem algumas informações erradas e omissões importantes. Por exemplo, alguns historiadores acreditam que o rei Luís XVI não era tão absolutista assim. Ele foi um dos reis mais fracos e inseguros da história da França e até tentou fazer algumas reformas para melhorar a vida do povo, como a reforma fiscal proposta por Turgot. No entanto, essas reformas foram contestadas pela nobreza, que não queria perder seus privilégios. A rainha Maria Antonieta, por sua vez, não disse aquela famosa frase: "Se o povo não tem pão, que coma brioches". Na verdade, essa frase já circulava há um século e era atribuída a outras pessoas. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, é um marco da Revolução Francesa. Embora a prisão não abrigasse muitos prisioneiros na época, apenas 7, ela representava o poder absolutista do rei e se tornou um símbolo da luta pela liberdade. A tomada da Bastilha teve um grande impacto simbólico e popular, incentivando a revolta em outras partes da França. Uma revolução com muitos interesses. A França do século XVIII era um país dividido, com uma sociedade estamental e uma economia em crise. A nobreza e o clero detinham a maior parte das riquezas, enquanto o povo arcava com os impostos e a fome. A Revolução Francesa foi resultado de uma série de fatores, incluindo a insatisfação popular, a crise econômica e as ideias iluministas. A Revolução Francesa foi um movimento muito complexo, com diversas forças políticas e sociais em jogo. Não foi apenas uma luta do povo contra o rei, mas também uma disputa de poder entre diferentes grupos, como a nobreza, a burguesia e o clero. Além disso, a Revolução teve um lado obscuro, com muita violência e perseguição política. O período do terror, liderado por Robespierre, foi um banho de sangue marcado por milhares de execuções na guilhotina. Mais de 16 mil pessoas foram mortas. A visão de historiadores marxistas ao longo da história enfatiza a luta de classes como motor de partida das transformações sociais, tendo um impacto significativo na forma como a Revolução Francesa foi interpretada. Os historiadores marxistas destacaram o papel da burguesia na derrubada da aristocracia e na instauração de uma nova ordem social. A maçonaria, uma sociedade secreta com origens antigas, também teve um papel importante na Revolução Francesa. Muitos dos líderes revolucionários, incluindo o Duque de Orleans,
eram maçons e compartilhavam os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, que também eram os lemas da maçonaria. As reuniões maçônicas serviram como espaços de debate e organização, onde as ideias revolucionárias foram discutidas e disseminadas. Ao considerar a interpretação do marxismo e a influência da maçonaria, podemos ter uma compreensão mais completa da Revolução Francesa, entendendo como diferentes ideologias e grupos sociais interagiram e moldaram os eventos da época. A Revolução Francesa é um evento que marcou profundamente a história da França e do mundo. Foi um período de grandes mudanças e transformações, que nos ensinou sobre a importância da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Mas também nos mostrou que as revoluções podem ser complexas e imprevisíveis. Por isso, é importante estudar a história com um olhar crítico e curioso, buscando sempre diferentes fontes e perspectivas.